Já parou para pensar que um manual militar de mais de 2.500 anos pode ensinar mais sobre negócios e vida do que muito livro moderno? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos de A Arte da Guerra de Sun Tzu e entender por que generais e até CEOs estudam esse livro como se fosse uma bíblia. Ok, vamos digerir isso aqui. Quebrar a resistência sem lutar. Parece até um paradoxo, né? Mas essa ideia é a chave, o coração de toda a filosofia de Sun Tzu. E não se trata de covardia. Se trata de uma estratégia tão, mas tão brilhante que a luta física se torna o último recurso, o menos inteligente inclusive. É isso que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Bom, este é o nosso plano de ataque. Primeiro, a gente vai entender o objetivo final, a tal da guerra sem luta. Depois, vamos ver quais são os fatores que praticamente preveem uma vitória. Em seguida, dominar a arte do engano. E, por fim, juntar tudo para entender como vencer antes mesmo de confronto começar. E para fechar, vamos refletir por que essa sabedoria antiga continua tão poderosa nos dias de hoje. Então vamos lá, nossa primeira parte, a guerra sem luta. Para Sun Tzu, a verdadeira maestria não está em quantas batalhas se vence, mas em quantas se consegue evitar. Para ele, a violência é, na verdade, um sinal de que o plano falhou em algum momento. É um atestado de que estratégias mais inteligentes não foram usadas. O objetivo é sempre um só: alcançar o resultado com o menor custo possível. E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O que Sun Tzu está realmente dizendo aqui? Ele está basicamente redefinindo o significado de vitória. Se alguém se vê no meio de uma batalha sangrenta que se arrasta por muito tempo, essa pessoa já errou lá atrás, na estratégia. As vitórias mais geniais são aquelas que ninguém nem percebe, porque o jogo já foi ganho nos bastidores, sabe? Muito antes de qualquer confronto real. Tá, mas como se alcança essa vitória que parece até fácil? Não é mágica nem sorte. É pura análise, cálculo frio. E isso nos leva direto para os 5 fatores que, segundo Sun Tzu, são a base, o alicerce de qualquer estratégia de sucesso. E aqui estão eles: doutrina, tempo, terreno, mando e disciplina. Sun Tzu não diz que isso é algo a se considerar, não. Ele diz que isso é a equação da vitória. Ele é direto. O general que domina esses 5 fatores vence. O que não domina vai ser derrotado. A guerra, gente, é vencida ou perdida aqui, no planejamento, bem antes de pisar no campo de batalha. E de todos esses, a doutrina ou o caminho talvez seja o mais profundo. Não se trata de uma obediência cega de forma alguma. É sobre criar uma unidade e uma sintonia tão forte entre o líder e a equipe que todos compartilham um único propósito. É o tipo de confiança que faz as pessoas seguirem uma visão sem hesitar, mesmo diante do maior dos perigos. Beleza, então se a vitória pode ser prevista com base nesses fatores, como a gente faz isso na prática? Como se transforma essa teoria numa ferramenta de análise? Bom, Sun Tzu nos dá o próximo passo, uma estrutura bem clara, com 7 comparações diretas para avaliar de forma realista as chances de sucesso contra as de um oponente. O pulo do gato aqui é a honestidade brutal consigo mesmo. Sun Tzu basicamente nos obriga a perguntar: qual líder é mais sábio, qual comandante é mais capaz, qual lado tem as tropas mais bem treinadas? Ao responder essas perguntas de forma objetiva, sem rodeios, comparando as próprias forças e fraquezas com as do inimigo, o resultado da batalha fica claro antes mesmo de ela começar. Agora que a gente já entendeu a importância da análise, vamos para a ferramenta tática que transforma essa análise em vitória: a arte do engano. Sun Tzu faz uma das afirmações mais famosas e ousadas da história. Toda a arte da guerra se baseia no engano. É aqui que a estratégia se torna uma arma invisível. Esse slide mostra perfeitamente a genialidade tática por trás do engano. O objetivo é controlar o que o oponente pensa que sabe. Se a pessoa é forte, tem que parecer fraca, para atrair o inimigo por uma armadilha. Se está perto, tem que fazer ele pensar que está longe, para que ele relaxe. A ideia é criar uma realidade falsa para o inimigo, levando-o a cometer erros de cálculo que vão ser fatais para ele. E isso vai muito além de uma simples camuflagem. É uma verdadeira guerra psicológica. Sun Tzu nos ensina a manipular o estado emocional do inimigo. Oferecer uma isca para atraí-lo para onde a gente quer. Fingir que as tropas estão uma bagunça para que ele ataque de forma imprudente. Se o oponente é esquentadinho, irrite-o, para que ele perca a calma e o bom senso. Não se trata de reagir ao inimigo, trata-se de ditar as ações dele. E é aqui que tudo se conecta. A análise cuidadosa e o uso magistral do engano se unem. Esse é o grande objetivo de Sun Tzu.
Se posicionar de um jeito tão perfeito que a vitória já está garantida antes mesmo que qualquer batalha precise ser travada. Esse slide aqui é absolutamente fundamental. Ele mostra a hierarquia da estratégia de Sun Tzu, do mais elegante ao mais bruto. A melhor abordagem, a jogada de mestre, é atacar a estratégia do inimigo, neutralizar os planos dele. Se não der, o plano B é quebrar as alianças dele. Só depois, em terceiro lugar, se considera atacar o exército. E a pior opção de todas, o combate direto, como cercar uma cidade. Isso gasta tempo, recursos e, claro, vidas preciosas. E assim, a gente volta ao ideal supremo. Ao atacar os planos, as alianças e o moral do inimigo, se destrói a vontade e a capacidade dele de lutar. A guerra é vencida no campo da mente, da diplomacia e da preparação. O confronto físico, se acontecer, se torna só uma formalidade, ou, com sorte, algo completamente desnecessário. E para fechar, vamos nos perguntar: por que esses princípios, escritos para generais da antiguidade, ainda são leitura obrigatória em salas de reunião e universidades do mundo todo? O que torna essa sabedoria tão atemporal? A resposta é que as lições de Sun Tzu não são exatamente sobre guerra, são sobre conflito, sobre competição. A necessidade de se preparar, a arte de enganar um concorrente sobre um lançamento de produto, o conhecimento profundo de si mesmo e do oponente e a busca pela vitória com o mínimo de desgaste. Esses são princípios universais. Eles se aplicam a uma negociação, a uma partida de xadrez ou até à forma como se lida com desafios pessoais. E isso nos deixa com um pensamento final para a gente refletir. Sun Tzu nos desafia a olhar além do confronto direto e a encontrar a vitória pela inteligência, pela preparação e pela estratégia. Então a pergunta que fica é, na vida profissional ou pessoal de cada um, que batalha pode ser vencida simplesmente por não ser travada?